Todo mundo que me conhece, todo mundo que veio nessa casa aqui, sabe o quanto eu tenho orgulho dessa mesa. E aí, invariavelmente, eu vou puxar o assunto para dizer que ela tem 110 anos de existência. Pertenceu aos meus avós, pertenceu aos meus antepassados. O bom de ter uma mesa com história, na verdade, não é nem o valor material dela, é o valor sentimental da quantidade de história que ela tem para contar. Ela presenciou muita coisa boa, inclusive na minha época. E eu vou contar uma história agora de um grupo de 6, talvez às vezes 7 pessoas que se reuniam em torno dessa mesa, quase semanalmente, com a desculpa de uma confraria gastronômica. Mas a gente está entendendo que isso é basicamente um pretexto. Vamos lá? Sabe aquele conceito de que os amigos são a família que a gente escolhe? Era isso. Era uma família que se reunia em torno da mesa para comer e brindar a amizade. Ali a gente ria, a gente chorava, a gente se apoiava, a gente se amava. E se divertia muito, muito, A muito. confraria para mim foi uma época muito gostosa. Foi uma época que eu lembro que eu trabalhava com a Gisele e eu lembro que dava segunda-feira, a gente já ficava muito, muito ansiosa para chegar o outro dia, para ser dia de confraria e muito, muito nervosa, né? Quando era o dia que eu ia cozinhar. Ai, mas eu me divertia muito, arrumava muita, inventava muita moda, era muito gostoso. E ter a reunião dos amigos, numa coisa assim que era muito diferente pra época. Foi muito legal. Gerava uma ansiedade gostosa, no dia que era para cozinhar, uma ansiedade nervosa, mas para encontrar todo mundo, a gente sempre ria muito, né, das comidas e tal, e para conhecer comida nova, era muito Bem, eu legal. na verdade gostaria era de expressar, né, minha gratidão à confraria, que foi de extrema importância para mim. Ao longo do período da confraria, eu aprendi, cresci, compartilhei momentos inesquecíveis com pessoas excepcionais. Cada encontro, cada conversa, cada gesto de apoio foi fundamental para o meu desenvolvimento pessoal e para a construção de laços que eu vou levar para a vida inteira. A união e o compromisso que todos da confraria demonstraram são exemplos de fraternidade, amizade e respeito que me inspiram todos os dias até hoje. Confraria é sinônimo de amizade. Era um lugar onde eu podia deixar os problemas de lado por um minuto para dar risadas, compartilhar momentos divertidos com os amigos, compartilhar vitórias, compartilhar derrotas e também comer uma boa culinária internacional. Eram pratos deliciosos e às vezes nem tanto, mas era um momento maravilhoso com amigos. Eu conheci a confraria através do meu amigo Marcelo Vieira, que fazia tanto mistério em torno do que era, do que faziam, o que comiam, onde encontravam. E quando eu descobri o que era, as pessoas que participavam, eu gostei demais e tive bastante interesse em participar e entrar. Mas eu não podia, porque nem tinha cadeira para poder entrar. Não tinha espaço na mesa. Aí, com muito custo, ele conseguiu fazer o convencimento de todos os membros e o presidente aceitar a minha participação com a condição de que eu cozinhasse um país, que foi escolhido Portugal. Marcelo sempre se divertia quando era a vez dele cozinhar. Ele sempre curtiu muito a participar da confraria. E ele sempre esperava as retaliações ao famoso Pedro de Lara, como ele era conhecido, mesmo quando ele fazia os melhores pratos. Eu enxergo a confraria como uma oportunidade de expressar meu amor pela culinária e ao mesmo tempo compartilhar bons momentos com os meus amigos. Eu aprendi com a confraria que ter a casa cheia de amigos, ter a vida rodeada de amigos é uma coisa muito gostosa, é uma coisa que eu prezo muito, que eu espero que se repita. Tem um ditado que diz que quem convida paga a conta. Então, quando alguém cozinhava, o custo, a despesa toda dele, sabendo que na próxima edição seria do outro, né? Então ele sabia até onde ele podia ir
E mais, ele tinha condição de trazer convidados, né? Se ele quisesse, ele poderia trazer convidados extra além da confraria. E foram vários convidados, alguns até mais frequentes. Acontece que, invariavelmente, quem vinha como convidado ficava encantado. Porque, assim, tudo aquilo que a gente sentia, eles sentiam também, os convidados sentiam também. Tanto a tensão, né, quanto a amizade no ar, a alegria, a festividade, porque comida e festividade são duas coisas. Então eles vinham e se encantavam, era muito comum isso acontecer. Eu era apenas um convidado frequente, e por isso eu era um privilegiado por testemunhar aquele grupo de amigos que fazia da comida um caminho divertido para trocar suas histórias, seus sentimentos, suas vivências. Eu me sentia de fato muito privilegiado. O dia em que o carro do Dr. Plínio foi parar numa boca de fumo em Patinga para empenhar um empréstimo de droga é a melhor história da confraria para mim. Sabe uma coisa que chama atenção também? É a evolução da iniciativa, né? Tudo, obviamente, começou meio sem saber para que lado que iria, né? Então, por exemplo, existia muita empolgação. As mesas no início eram um caso à parte, era uma decoração, existe uma coisa teatral ali, tudo muito decorado e tal, e o prato meio secundário. Não é secundário, mas assim, a gente ainda estava iniciando, né? Tudo era muito novidade, né? E ao longo do tempo a gente viu essa evolução técnica, né? Assim, as comidas começaram a ficar muito boas. As decorações nem tanto. Tinham menos decorações, mas mais gastronomia, o que era bacana, né? Porque e no final isso se prolongou depois da confraria. É muito comum a gente pegar alguns pratos e refazer os pratos, ou então chamar os amigos para curtir o que foi, né? Então isso cumpriu o papel dele. Durante o tempo que durou, nós visitamos 50 países, mas era tudo desculpa para nos reunirmos. Isso é que era o bom. A confraria se tornou uma grande saudade na nossa vida. Em todos os encontros, a diversão era garantida. No meu primeiro prato, eu vi meu bacalhau girar toda a mesa e ninguém querer comer. E a mesma coisa aconteceu com um pavê de chocolate e manga, que o cheiro estava maravilhoso, mas no final não prestava. Lá estava eu todo confiante, com o plano perfeito do prato digno de Masterchef. A receita no papel, os ingredientes na mesa e, claro, as piadinhas rodando solta. O que podia dar errado? Tudo. Misturado os litros de mel com coco ralado, o que a gente teve? Um pedaço de objeto endurecido. Usamos tudo que eu levei, usamos tudo na casa do Alexandre da Silvia e ainda coagiu o Alexandre a sair para comprar mais mel. Resultado? Uma mistura que nem cachorro quis experimentar. A coisa foi ficando mais engraçada ou trágica, né? Dependendo do ponto de vista. Parecia que a gente estava servindo era cimento endurecido com corante. E sobre a receita? Bom, ela entrou oficialmente para o nosso livro de memórias traumáticas. O filho cresceu junto com o seu amigo Petros e amparado pelos tios e tias. Eu conheci meu amado esposo, me casei e depois tive Manu, minha segunda filha maravilhosa. Vou contar um caso de uma polêmica desnecessária. Sabe aquela coisa que deu certo e aí todo mundo quer a paternidade dele, porque, né, fez sucesso? É a grande polêmica da confraria. Assim. Quem criou a confraria? Vamos escutar aqui alguns depoimentos assim, malucos. A minha receita de sopa chinesa, que já era um sucesso nesse grupo, foi o pontapé inicial para a gente fazer a confraria. Então eu criei a confraria, por ser uma confraria de culinária internacional. A sopa era chinesa. Olha isso. Quem criou a confraria foi eu e a Silvia. Tivemos a ideia, uma foi complementando a ideia da outra num jantar na casa dos Schneider Fabre.
E todo mundo adorou a ideia. Não é nada disso. Eu e o Alexandre tínhamos uma tradição que se chamava Terças da Massa. Toda terça eu cozinhava uma massa diferente, sempre convidava uns amigos. Numa dessas terças-feiras, a Gisele estava presente também, e a partir daí nós tivemos a ideia de expandir essa Terça da Massa para uma confraria de culinária internacional. Bom, vamos escutar alguém mais sensato, então, porque alguém que, sensato. Bem, e eu gostaria de parabenizar o Alexandre, né, pela iniciativa de criar a Confraria Gastronômica Internacional. Uma ideia incrível que certamente fortaleceu amizades e proporcionou momentos únicos em torno de boa comida e conversas especiais. Projeto repleto de sabores, alegria e sucesso. Bom, vamos lá. Na verdade é o seguinte, a história é que Silvia e eu éramos solteiros, sem filhos, enfim, recém-casados, e a gente gostava bastante de receber pessoas, na nossa casa. Então a gente tinha uma programação, como foi dito, uma programação regular de pessoas. E chegou um momento que as amizades começaram a se repetir, porque as principais amizades vinham sempre e tal. E eu achei que de repente a gente poderia começar a dividir a tarefa, E por que não incrementar com alguma coisa, uma culinária especial, uma coisa diferente e tal. E aí a ideia foi amadurecendo. Porque pratos internacionais e tal. Eu tenho uma particularidade que é meio organizacional, é uma questão minha. Então eu comecei a imaginar que a gente podia sistematizar aquilo com notas, com sorteio, com países, e a gente fazia uma sistemática de pontuação, e acabou virando a estrutura organizacional que a gente experimentou. Mas é isso, Isso só prova que na verdade era um bom lugar para a gente se divertir. A amizade sempre existiu, só que ele era meio fragmentado, assim, um era amigo de um, não era amigo do outro, o outro não se conhecia direito, não se relacionava e tal, e quando o grupo se reuniu, aquele grupo fortaleceu. E existem histórias de amizades bem anteriores à confraria, claro, mas ela se fortaleceu bastante, a ponto de que se passaram mais de uma década depois e regularmente o mesmo grupo se encontra, Alguns se desgarraram, alguns saíram da cidade, enfim, as coisas mudam mesmo, Mas mesmo aqueles que mantêm a distância mantêm o vínculo, E eu acho que vai ser assim, tomara que seja assim por muito tempo. E tomara que permaneça desse jeito. Amizades como essas que esse grupo desenvolveu, com certeza são para a vida toda.